Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que interessam aqui no Parlamento Mineiro. E hoje o papo é quase um papo de cafezinho, porque eu vou conversar com o deputado que mais entende do assunto aqui, deputado Antônio Carlos Arantes. Seja bem-vindo, deputado, obrigado pela presença. Obrigado, Sidney, é uma satisfação grande estar aqui com vocês e obrigado a todos os telespectadores. Deputado, já são muitos mandatos aqui na Assembleia e o senhor agora é o primeiro secretário. Eu sempre gosto de quando vem algum parlamentar da mesa, as pessoas entendem lá fora um pouco assim como funciona a parte política da Assembleia, mas a administração de uma casa desse tamanho, as pessoas ficam curiosas. E o primeiro secretário tem a fama de ser um prefeitão aqui do Legislativo. Qual que é a função do primeiro secretário? Olha, na realidade, o primeiro secretário, todos os assuntos, verbas, despesas que passam pela Assembleia, ele tem que assinar, né? Para assinar, você tem que saber o que está fazendo. Nós temos o privilégio aqui na Assembleia e como secretário eu tenho essa sorte de ter, primeiro, ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma mesa que é muito coesa, muito unida e temos um presidente que é muito sério e uma pessoa muito dinâmica. O Tadeu é uma pessoa que não tem arrogância, não tem... Ele é muito assim, muito democrático, né? Essa é a verdade. E isso facilita, quando você tem um presidente nesse perfil, anda junto e as coisas ficam muito mais fáceis. E temos também aí os servidores que são muito preparados, né? Tem o nosso diretor-geral Cristiano, que é de pessoa de extrema confiança, ele, o Vamberto, né? O pessoal que está ali, a Laor, aquela turma que está ali na frente. Ou seja, a gente fica numa situação assim um pouco mais confortável no sentido de saber que tem... você está alicerçado por pessoas aí que você tem confiança. E aí o trabalho da gente fica muito mais fácil. Deputado, o senhor é cafeicultor há décadas e político também. O senhor é de Jacuí, uma cidade pequena do sul de Minas, já foi prefeito 3 vezes, está no 6º mandato como deputado estadual, chegou agora à primeira secretaria, já foi vice-presidente da Assembleia, e a gente vê ao longo do tempo, até deputados que são sucessivamente reeleitos, às vezes perdem voto, o senhor não. Na última eleição, o senhor teve quase que o dobro de votos de 2018. Ao que o senhor atribui essa popularidade? Ué, primeiro a gente trabalha muito, né? E depois o resultado. Nós tivemos muitos resultados que isso impactou diretamente na vida das pessoas e nós conseguimos fazer uma comunicação muito direta para esse público que foi beneficiado com o nosso trabalho, né? Ou seja, isso acabou que fidelizou grande parte desse público e acabamos tendo essa votação aí bastante expressiva, né? E, como eu disse, o senhor é cafeicultor. Isso vem de família? Seu pai também era produtor rural? Como é que funciona isso? Eu nasci, fui criado na roça, né? Desde pequeno, a nossa família de pequenos produtores de café, de leite, né? Então a gente aprendeu a profissão, aprendeu ali aquela cultura, né? De estar na roça, muito cedo. Eu com 7 anos já estava no curral ajudando a tirar leite, com 8 anos já tinha minha primeira vaca. Então a gente sempre teve uma cultura de trabalhar, de produzir, e era uma vida assim corrida, porque a gente estudava, terminava a estudar na parte da manhã, na parte da tarde você já estava trabalhando na roça, capinando arroz, roçando pasto, cuidando das vacas, dos bezerros, dos porcos, das galinhas. Então é uma cultura mesmo rural. Eu falo que eu estou deputado, mas a gente é produtor rural. E a escolha do café na sua família e por parte do senhor também tem a ver também com o clima da região? É a nossa cultura regional, a nossa assim, atividade econômica regional e até do estado, né? É o café, né? Que é o peso maior, né? E a nossa região, a tradição de café é de muitos anos, né? Então, ali no nosso meio, principalmente a nossa família, nossa região do Jacuí, o nosso bairro rural lá que chama Mato Dentro, ali praticamente todo mundo é produtor de café toda a vida, e logicamente café e leite, mas agora muito mais café do que leite. O Brasil é o maior exportador de café do mundo, o maior produtor. Qual que é o diferencial do produto que sai daqui? Não, hoje o Brasil sempre foi o maior produtor de café do mundo, mas nem sempre produziu o melhor café, né? Houve aí muita busca por escala e pouco menos por qualidade. Isso há 30 anos atrás, iniciou-se um trabalho nas cooperativas de cafeicultores, Coparaíso, Cochupé, o pessoal de Varginha, de Franca, Três Pontas, né? E aí iniciou-se um trabalho de melhoria da qualidade do café, o pessoal da região da Zona da Mata, né? O café da Zona da Mata era de péssima qualidade. E aí, a partir daí, também com apoio de empresas internacionais, tem a ILE Café, né? Lá da Itália, esse pessoal começou a exigir um café de qualidade, um café com
assim, top, né? E tinha como fazer. Então era questão mesmo de manuseio, questão de educação mesmo na hora, porque o café, o pós-colheita é muito importante. E foi o que aconteceu. Hoje nós não só somos o maior produtor de café do mundo, né? Nós produzimos em torno de 40% do café do mundo, sai do Brasil. Minas Gerais, a metade desse café que produz no Brasil, 60 milhões, praticamente 30 milhões sai de Minas Gerais. Ou seja, se nós fôssemos um país, nós seríamos o segundo país, quando muito, às vezes o terceiro, que o Vietnã também cresceu muito. Mas então nós conseguimos hoje ter escala, produtividade, que é muito importante, né? Que não adianta você ter escala sem produtividade. Estão precisando de menos área para produzir mais, e hoje com muita qualidade. Ou seja, o nosso café hoje é respeitado no mundo inteiro. E uma coisa que sempre preocupou os produtores foi o preço, né? O produtor brasileiro aprendeu a precificar o café? Na realidade, quem coloca o preço é quem compra, não, ainda é isto, né? Mas o que o produtor aprendeu mesmo foi fazer qualidade e poder melhorar o preço do seu café, né? Mas ainda, quando você agrega, quando você vê o preço final do café, que é servido numa xícara lá no Japão, lá na Alemanha, na Itália, o produtor fica com menos de 10%. E essa qualidade que o senhor falou que a gente teve nos últimos anos, tem reconhecimento? Porque se fala muito também do café da Colômbia, isso é muito marketing ou a gente está ali competindo de igual para igual? A Colômbia começou a fazer marketing do seu café muito primeiro do que nós, de forma muito competente, tanto é que eles ainda, lá fora, muita gente acha que o café colombiano é melhor que o nosso. Hoje não, hoje nós temos café até melhor que o colombiano e com muito mais, com custo de produção muito mais baixo. Para produzir um café de qualidade na Colômbia hoje é muito mais caro que no Brasil, em função também da topografia, muita mão de obra, enquanto o Brasil hoje consegue mecanizar muito, você hoje consegue produtividade, qualidade e ainda com um custo bem mais competitivo que os colombianos. O senhor falou que não muito tempo atrás, parte desse café feito aqui era muito ruim, mas nos últimos anos, eu acho que é coisa de 10, 15 anos para cá, os cafés especiais, que também chamam café gourmet, o café em cápsula, isso caiu no gosto popular, isso mudou a exigência para o produtor também? Também, o próprio brasileiro não sabia tomar café, hoje muita gente não sabe, né? O senhor toma como? Não, eu sou... Primeiro... É com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Um café de qualidade, se você coloca açúcar nele, você atrapalha, ele perde ali o sabor, né? Eu ainda não cheguei nessa evolução, não. Mas porque às vezes você não está tomando um café de qualidade. Porque se for um café ruim, aí tem que pôr açúcar, porque senão porque tem essa tradição mineira do café doce na roça, né? Ralo. Então, isso... Mas está mudando. Cada ano que passa, melhora. Está tendo os cursos do Senar, curso ligado à Emater. O pessoal está aprendendo, primeiro, que você tem que ter um café de qualidade mesmo. E que um café de qualidade, a torra dele, depois de ser de qualidade, na torra você pode perder, porque você torrando muito, você queima ele, aí vira carvão. Então tem que ter uma torra assim, achocolatada. A partir daí, você vai lá e coloca a água quente nele, mas não aquela água já fervendo, é uma água que começa a borbulhar, aí você tira e já coloca. Aí você não queima o café, você fica com café adocicado sem açúcar. Então essa procura por esses cafés melhores mudou também a lógica da produção? Está mudando, cada dia mais a gente percebe que o pessoal está olhando muito pela qualidade, pela produtividade, qualidade e a sustentabilidade, inclusive a questão ambiental, que hoje o pessoal olha muito, com muita atenção aí a questão também dos fertilizantes, dos defensivos químicos, com muito mais responsabilidade. E o senhor é do sul de Minas, mas nós temos aqui no Cerrado, Zona da Mata, região da Mantiqueira. Qual que o senhor acha que é o café top aqui de Minas Gerais? Qual que o senhor gosta? Em todo lugar tem café, todos os lugares tem café de excelente qualidade. Os cafés têm as suas características regionais, né? Um café que você produz lá na Zona da Mata é diferente que você produz no Triângulo, lá no por causa de solo, clima? O clima, principalmente os microclimas, né? Isso tem a ver, mas não são diferenças tão assim a ponto. A maioria das pessoas não consegue nem identificar de que região que ele é, né? E a Zona da Mata é um exemplo, hoje que eram os piores cafés e hoje é os melhores, ganha todos os concursos aí que tem. Então o pessoal aprendeu mesmo a fazer café de qualidade. E o brasileiro ainda consome menos café que, por exemplo, alguns países da Europa? Não, o Brasil, o consumo de café tem crescido, né? O Brasil hoje já é o segundo maior consumidor mundial, né? Primeiro Estados Unidos.
E com a tendência do Brasil passar aos Estados Unidos. O Brasil hoje consome mais de 20 milhões de sacas de café, os Estados Unidos em torno de 23 milhões, né? Então o Brasil, o consumo é crescente, a juventude está aprendendo a tomar café, né? Então há uma tendência do Brasil até ultrapassar os Estados Unidos no consumo. Antes tinha uma coisa de se falar que o café daqui, o bom ia para fora e o ruim ficava aqui. Mudou isso? Era uma realidade, né? Hoje já mudou bastante. O pessoal até brincava, mandava o melhor café para os Estados Unidos para eles tomarem café ralo. Tomava um café de varreção, café às vezes um café de uma qualidade inferior, café que muitas vezes tinha até tido um problema aí de excesso de umidade, ficava mofado, né? Então a pessoa guardava aqui para o gasto e vendia o café melhor. Hoje o pessoal já está entendendo que café não é simplesmente um prazer você tomar uma xícara de café, é saúde, cara. O café é um grande estimulante, né? Ele faz bem para a saúde. O café é bom e um café de qualidade que você sabe fazer direitinho, na realidade é um alimento. O senhor lembra de uma briga do senhor aqui na Assembleia, para quem nunca veio aqui, a gente tinha um salão de chá, o senhor brigou para mudar o nome para salão de café, né? Aqui tinha o salão de chá que nunca serviu chá, né? E aí eu falei, mas peraí, aqui no salão de chá só serve café, né? E nós conseguimos mudar. E a outra coisa que nós conseguimos mudar também foi que aqui na Assembleia tomava-se um dos piores cafés que eu já vi. E eu tentei por muitos anos, não consegui mudar, até que eu consegui quando o Adalto Kleber virou presidente. Na época do Alberto eu tentei, ele tentou, mas o jurídico não concordou. No Mauri, eu tenho da mesma forma, o Mauri gostou da ideia, que na época o jurídico não concordou. Na época do Diniz, a mesma coisa. Ele falou, não, vamos fazer. Chamou o jurídico não concordou com a forma de fazer aquisição, né? Aí veio o Adalto Kleber gostou da ideia, veio o Bruno, que é o assessor jurídico, falou assim, é possível sim, você pode comprar, não precisa de uma licitação aberta, você pode fazer uma compra direta da EPAMIG. A EPAMIG é um órgão público, então é órgão público para órgão público, você tem os parâmetros legais e de preço, sem fugir aqui. O resultado, a partir daí, nós só temos café de qualidade aqui e com preços compatíveis. Deputado, o senhor falou da influência do clima na produção do café. Como é que os produtores têm visto essa questão das mudanças climáticas? A Assembleia entrou nesse assunto agora? Realmente. Inclusive, a Cuxupé, essa semana, estava fazendo um debate sobre isso, né? Porque, na realidade, essa questão de mudança climática, isso ainda está muito iniciante. Você vê cientista falar de tudo. Uns alegam que realmente foi a influência do homem, né? Outros já falam que não, que isso é cíclico, né? Que, por exemplo, esse dia mesmo, vendo um cientista falar, ele falou, como o aquecimento global existe hoje? Existiu no passado também, tanto é que os dinossauros foram extintos. Há 3 anos atrás teve uma seca, eles alegam que foi a seca maior seca dos últimos 100 anos. Ou seja, então quer dizer que há 100 anos atrás houve uma seca pior que aquela. E naquela época não tinha desmatamento. Então, essa questão é muito relativa. Agora, ainda não tem assim, uma comprovação científica. Mas o que nós entendemos é o seguinte, aí a sociedade, principalmente urbana, eles demonizam muito o produtor rural, mas pelo contrário, o que menos agride. Quando se fala o maior problema hoje, no meu entendimento, é a questão dos veículos. Porque você imagina se você colocar, sentar no chão e vir com um carro ali, o escapamento no seu rosto. São milhões de carros no Brasil jogando ali dióxido de carbono, monóxido de carbono no planeta. Então a questão logicamente, o que está acontecendo hoje não significa que sendo ou não sendo, nós não precisamos preocupar. Temos que preocupar, cada um tem que fazer a sua parte. Eu toda a vida eu fiz. Mas está afetando a produção? Olha, essa temperatura, esse ano, por exemplo, afetou. A produção caiu em torno de 20% em função do excesso de calor que houve nos meses do ano passado. Fim do ano foi demais, né? Foi muito quente. Aquilo ali, a planta, ela fica, o metabolismo dela altera, né? E isso faz com que tem florada fora de época, o grão fica menor, então houve. E esse ano já é uma preocupação para a próxima safra. Nós estamos há 100 dias na região cafeeira sem chuva. E isso pode afetar drasticamente a próxima produção. Tanto é que o preço de café hoje, de R$ 1.400 a saca, não é um preço normal pela época. Nós estamos finalizando uma colheita de café. Normalmente, nessa hora, o café está
está num preço bem abaixo do que estaria hoje, né? Então, realmente, hoje você já está impactando. E você imagina, sabe, o preço do café subiu porque teve uma mudança do crime no Brasil? Também. Mas aonde foi pior foi no Vietnã. O Vietnã teve uma seca o ano passado, que foi um negócio assustador. E a produção deles foi lá embaixo. Isso impactou também na alta do preço do café. Então, que há uma mudança no clima, não temos dúvidas. Agora, são mudanças provocadas pela ação do homem, eu tenho dúvidas, mas não significa que se eu tenho dúvidas eu não vou preocupar. Muito pelo contrário, eu sempre me preocupei, sempre fiz a minha parte. Eu não tenho dúvida que eu sou um dos políticos que mais plantou árvore no Brasil. E vou continuar plantando. O senhor tem esse trabalho, né, de plantar árvores por aí? Toda a vida tive como prefeito, ganhei prêmio até internacional, plantando mais de 2 milhões de árvores. Tratamento de esgoto, a gente trabalha muito, reciclagem de lixo, conscientização em escola. Se depender de mim, o planeta é outro. E, deputado, o senhor também vem de uma família também que produz leite. O senhor sempre falou muito aqui da questão dos produtores de leite também, questão do preço e agora tem essa questão da importação, né? Os produtores de leite estão brigando aí. A importação sempre teve, né? Agora o problema é que nos últimos anos, agora no mandato do presidente Lula, ele deu assim, uma afrouxada, liberando, né, a importação de leite, não só leite, produtos lácteos, né, porque aí já vem beneficiado. E isso impactou, porque enquanto a média nos últimos anos a importação chegou a 3% do que se consome no Brasil, esse ano passado chegou a 10%, 12%. Então isso faz uma diferença grande, aí joga o preço lá embaixo. Aí, o que foi de produtor que saiu da atividade econômica e do leite, foi assim uma maior baixa da história que eu saiba. Foi nos últimos 3 anos, principalmente. Esse ano passado. Isso foi um negócio assim, assustador. E as pessoas não voltam, não. A maioria não volta, não consegue voltar. E isso impactou no preço, que jogou para baixo, o produtor descapitalizou, ficou endividado. E agora já começou, aí diminuiu o número de produtores, resultado. E houve ações, inclusive, do governo do estado aqui para dificultar a importação, né? Ou seja, o preço do leite já subiu, o consumidor que está pagando a conta. E vai pagar mais caro. Vai ficar mais caro. Tendência e aí quem paga a conta é o consumidor. Deputado, agora vamos falar de um assunto que eu sei que o senhor gosta, que é um evento que acontece aqui na Assembleia todo mês, que é a Feira da Agricultura Familiar, uma parceria do Legislativo aqui com a Emater. O senhor foi um dos primeiros a abraçar essa ideia. Ela não era mensal, acontecia umas 2 vezes por ano, agora ela acontece todos os meses e é um sucesso, né, deputado? Sem dúvida, foi uma iniciativa que eu tive, né, na época, quando o Agostinho era presidente. Eu queria que fizesse mensal, né? Aí o Agostinho, não, foi uma vez por ano só. Mas o bom é que ele concordou em fazer, né? Eu era o vice-presidente da Assembleia, ficava na cabeça dele. Ele concordou em fazer e mostrou que tinha viabilidade. Com a vinda do Tadeu, aí facilitou muito, porque o Tadeu é adepto também, né? E aí facilitou. Hoje nós fazemos ela mensalmente e, se Deus quiser, não vamos demorar, nós vamos passar a cada 15 dias. Mas hoje, mensalmente, ela já é um sucesso, né? E o bom dessa Feira Livre é o seguinte, essa feira, a gente fala feirinha, né? É em torno de 24 barracas, 25 barracas, e que traz os melhores produtos, porque a gente não pensa só em quantidade, a gente pensa em qualidade. Qualidade é tudo, né? É tudo muito bom. Então, e para entrar nesta feira tem que ter qualidade. Isso foi em função muito do trabalho que nós fizemos. A Emater é fundamental nisso, né? O Vitório à frente, com aquela equipe bacana. Então a Emater foi decisiva. E a FAENG, né, através do Senar também, que muitos produtores que estão aqui, a maioria, passaram por cursos do Senar. Então, o pessoal aprende não só a questão da qualidade do produto, mas a qualidade do atendimento, né? Da questão de apresentação do produto, da limpeza, tudo, né? E a interação do consumidor com o produtor, né? Que não tem o intermediário. Né? Isso. Quando você faz essa interação produtor-consumidor, todos ganham. Primeiro, o produtor passa a vender com um preço melhor. E segundo, o consumidor, porque ele tem certeza que está vindo direto dali do produtor, de um produtor que tem zelo, né, que tem cuidado, não é aquilo que possa falar que é um produto contaminado. Então, e o bom de tudo isso é que esse clima, né, de venda aqui dentro é muito gostoso. Né? E a agricultura familiar, o senhor já teve aqui também projetos de lei que foram aprovados, viraram lei em relação
a compra para merenda escolar de Também, produtos da agricultura familiar? Porque o Brasil é um grande exportador, a nossa economia é muito dependente do agronegócio, mas a comida na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar, em grande parte, né? Sim, assim, o que eles narram não é real. Falam assim, 70% da produção vem do agricultor familiar. Não é bem assim, não? Não. É o contrário. 70% vem do grande produtor, do médio e do grande. Do pequeno, menos de 30%. Mas não importa. O que importa é o seguinte, é que esse produtor, quando você distribui 25%, 30% dessa produção, é muito recurso. E isso, quando esse produtor vem aqui na feira, ou ele vende lá na própria propriedade, ou vem numa cooperativa, o dinheiro que ele arrecada daquela venda, ele gasta no comércio local, ele gasta na cidade. 90% gira ali dentro. Então, cada real transforma em R$4. E isso movimenta a economia, né? Então, agora esse da agricultura, que nós aprovamos também para a merenda escolar, né? Foi um sucesso, né? Não só para a merenda, que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Mas também para hospitais, para presídio, para órgãos públicos de uma forma geral, né? Então tem cidade aí hoje, por exemplo, prefeitura que consome da agricultura familiar na merenda escolar em torno de 70%, 80%. E imagina o diferencial que faz isso, né? E o produtor acaba vendendo por um preço melhor também que se ele estivesse vendendo por um atravessador. E os produtos aqui, na sua maioria orgânicos, o senhor falou um pouco agora há pouco em relação aos defensivos agrícolas. O senhor acha, sendo produtor, que as críticas que se faz a esse tipo de produto são válidas? Houve uma flexibilização mesmo? Como é que está isso? Na realidade, o que existe é uma demonização dos defensivos químicos. O pessoal fala veneno, agrotóxico, eu não falo. Eu falo é defensivo, porque a questão está na dose. Se você pegar um medicamento qualquer e tomar em dose excessiva, ele passa a virar um tóxico. Ele é tóxico para você. Se você toma aquele medicamento na dosagem certa, ele te faz bem para a sua saúde. O que acontece no Brasil hoje há uma demonização dos agrotóxicos e que isso não é verdadeiro. Se falar que tem produtor que exagera, tem. Tem produtor que faz aplicação errada? Tem. Qualquer área tem os bons e tem os ruins. Mas, primeiro, o agrotóxico, defensivo químico, ele é caro. O cara não vai jogar excesso, está jogando dinheiro fora. Entendeu? Então, hoje ele segue um manual agronômico, né, um receituário, e ele coloca aquilo que é necessário. Então, muitas vezes fala, porque o Brasil legalizou agora um veneno que não sei o que, porque o país tal não usa. Não é bem assim, não. Às vezes não usa porque não tem aquela praga lá também, né? Então não é bem assim, não. Na realidade, o que chega no Brasil hoje e o que se prega e praticam hoje, eu posso falar que mais de 90% são pessoas que são muito equilibradas, organizadas e faz certo. Não vamos falar que não tem gente que faz coisa errada e que isso atrapalha para todos. Deputado, vamos falar uma coisa agora sobre a questão política do agronegócio, porque se fala da bancada do agro lá no Congresso, né? O senhor acha que tem esse poder todo mesmo ou é um povo muito organizado? Não, tem o poder, sim. A verdade é que a bancada ligada ao campo, ligada ao agronegócio, ela é muito forte e aquilo que vem prejudicar que gera assim como é que eu posso falar, o entendimento da maioria que aquilo prejudica, e eles conseguem fazer mudanças. Tanto é que agora, na questão aí tributária, o que estavam querendo fazer com o agronegócio era um negócio de maluco, ia complicar muito a vida dos produtores, e conseguiram segurar, né? Então, a bancada é fortíssima e é organizada, mas nunca com exageros, com coisas que venham a prejudicar a população para beneficiar o agro. E incluir a carne na cesta básica, o que você achou? Na realidade é o seguinte, a carne é um alimento de primeira necessidade. Agora na realidade, o que o governo federal queria, né, aí diga-se o Haddad, ministro da Fazenda, era tributar a carne. Quando você tributa qualquer produto, aquela pessoa que está sendo tributada, ele repassa para frente. E quando repassa para frente, qual que é o final? É o consumidor. Então, quando se tributando essa carne,
ia cair, quem ia pagar a conta mais cara é as pessoas, de uma forma geral, principalmente os mais pobres. Então não tem sentido, porque é um produto de primeira necessidade. E quando você fala assim, mas então ali se buscou uma isenção. Não, para você produzir carne, você tem que ter pastagem. Para você ter pastagem, você tem que gastar para produzir aquela pastagem, você tem que ter cerca, você tem que ter sal mineral para os animais. O transporte, tudo é tributado, o frigorífico é tributado. Ou seja, então aquilo ali já chega, antes de já ir para a gôndola do supermercado, ela já vem com a tributação ali de vários assim, pontos, né, degraus ali, que chegou até aquele momento. Agora você ainda vai tributar para frente, ainda não tem cabimento. Deputado, tem uma campanha que ficou famosa, que acontece até hoje na TV Globo, do Agroetec, Agroepop, Agroetudo. O Agro é pop mesmo ou não é a realidade da maioria dos produtores? Não, ele é pop, que eu digo é o seguinte, pop, eu entendo, é popular. Hoje... Porque, na realidade, nós vivemos uma época que o produtor era tido como uma pessoa, o Jeca Tatu da roça, um sujeito totalmente sem cultura, que de repente começou a entender que aquele produtor é um herói, pelo contrário, né? E a outra coisa que o tempo foi mostrando, através principalmente da pesquisa da área científica, né, da Embrapa, né, a pesquisa agropecuária, não só a Embrapa, as estaduais como a EPAMIG, mas principalmente Embrapa e também iniciativa privada, nós chegamos no ponto de hoje que nós não perdemos em produtividade para muitos países desenvolvidos. Porque antes nós produzíamos muito pouco em muita área. Hoje nós conseguimos ampliar um pouco a área e ampliar a produção em 10 vezes praticamente, né? Ou seja, então hoje o campo ele é muito mais profissional, né? Ele é muito mais equilibrado, muito mais sustentável, né? Então por isso que eu falo que ele é pop, sim. E é tecnologia. Porque eu pergunto isso porque hoje, por exemplo, a música sertaneja está muito em moda, às vezes até financiada por empresários do agro, e a gente vê essa questão da tecnologia que o senhor falou, mas muitos ainda são pequenos, né, deputado? E o senhor falou do papel da Embrapa, eu queria falar um pouco do papel da Embrapa e do Alisson Paulinelli. O senhor está aí à frente aqui, em nome da Assembleia, em relação a uma medalha que vai ser concedida todos os anos com o nome do Alisson Paulinelli, do ex-ministro Alisson Paulinelli, para homenagear as pessoas que batalham pelo agro aqui em Minas. Fala um pouco do trabalho do Alisson Paulinelli e da Embrapa. O doutor Alisson Paulinelli como se diz, é o cara, né? É o sujeito que... Ele mudou tudo aqui? Ele mudou, porque principalmente o Cerrado Mineiro era a área improdutiva, que não valia quase nada, tinha grandes extensões que não tinha nem dono, o pessoal não interessava, né? E ele conseguiu, através da pesquisa, que ele estudou na Universidade de Lavras, né? Depois havia trabalhando na parte científica, conseguiram buscar a tecnologia onde que o problema do cerrado era a acidez do solo, aquela acidez impedia que germinasse, germinasse sim, mas não crescesse e tivesse produtividade. A partir do momento que conseguiu corrigir a acidez do solo, essas áreas viraram um celeiro. Então, foi o trabalho fortíssimo, foi da Embrapa, através do Dr. Alisson Paulinelli e toda uma equipe, né, porque envolve muita gente, mas ele foi o grande mentor de tudo, foi o cara que pilotou tudo isso, foi ministro, né, como ministro ele colocou dinheiro. E aí, quando se fala de agro, não tem como não falar do Dr. Alisson Paulinelli, que é a nossa maior referência, e não só nessa área, não só naquela época, né, que depois o negócio cresceu, mas até hoje que eu digo, ele morreu faz menos de um ano, né? Mas antes dele falecer mesmo, nós tivemos projetos que eu aprovei aqui na casa, que nós conseguimos gerar esse projeto na casa dele, eu conversando com ele sobre o uso dos biofertilizantes, né, que isso hoje já é uma grande realidade, o futuro é muito grande, já é, mas o futuro será maior. Normatiza também o uso do biogás, transformar massa em gás, né, porque é fantástico também, você vai ter matéria orgânica transformando em energia e ao mesmo tempo o resíduo que sobra transforma em fertilizante, né? Conseguimos aprovar projetos assim, dois deles também com o nome dele, esse da medalha,
Porque quando eu digo que ninguém faz nada sozinho, são exemplos de pesquisadores, de técnicos, de produtores que fazem a diferença no estado do Brasil. Então nós vamos, com essa medalha que eu aprovei aqui o projeto, todos os deputados foram parceiros, nós vamos homenagear essas pessoas. E outra homenagem que nós fizemos para ele foi o Parque Exposição e a Expo Minas e a Gameleira, transformando ali o nome de Complexo Dr. Aires Paulinelli. Não significa que tira o nome lá da Gameleira, que é Bolivar Andrade, ou da Expo Minas, que me fugiu o nome agora no momentinho, é o nome João Herman, negócio assim. Continua o nome deles, mas o Complexo Dr. Aires Paulinelli. Foi uma forma também de homenageá-lo. E essa semana aprovamos, a semana passada, um outro projeto importante também, que foi aí a transformação de multas ambientais, fazer com que 50% delas já fique ali dentro da própria propriedade, e o produtor faça ali conservação, preservação, recuperação ambiental, né? Então são muitas coisas aí que nós fizemos aqui, e o doutor Aires tudo tem a mão dele também. Porque a questão da fome no mundo ainda é um assunto que preocupa, e essa produção em massa de comida proporcionada por essas tecnologias levou o nome do Dr. Aires Paulinelli até ser cotado para o Nobel da Paz, né? Sim, por 2 vezes ele foi cotado para ser o Nobel da Paz, em função que ele sempre preocupou com a fome no mundo. E tanto é que antes de falecer, uma semana antes, eu fui visitá-lo e ele estava mal mesmo, estava com problema respiratório extremo. Eu falei, nem vou conversar com ele, só cumprimentar, dar um abraço nele, e não quero forçá-lo, né? Mas eu não forcei. Ele falou mais de meia hora, e falou nisso: fome no mundo, produção, precisamos. O Brasil é o celeiro do mundo, mas nós podemos alimentar o mundo. Em 2050 vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo, hoje nós temos 7 bilhões e pouco. Então a população é crescente, vai precisar de produzir mais. O Brasil é esse celeiro que pode. Falando da importância de nós estar muito perto aí desses fundos internacionais, japoneses principalmente, que tem dinheiro, mas não tem área, e foi eles que financiaram o Cerrado na época, através dele. Então ele me deu um monte de conselhos e obrigações também. E ainda disse: eu quero conversar com o governador Zema antes de eu ir embora. Aí eu falei com o Zema e fui lá no outro dia, e conversaram muito também. Então o doutor Aires era isso, ele era um homem, mesmo na hora que estava no meio do hospital para indo embora, e ele ainda fez questão de falar muito da importância do agro. E ele te deu dica, então agora o negócio é continuar trabalhando, né, deputado? Continuar trabalhando e produzindo e fazendo alimento, porque o Brasil hoje, você vê, um mundo que tem 7 bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas eles alimentam porque o Brasil produz. Então nós colocamos alimento na mesa aí de mais de 200 milhões de brasileiros, e quase 1 bilhão aí de mundo afora, né? Então o Brasil realmente é o país que ainda pode crescer muito, que produz muito, e de forma inclusive sustentável. Hoje essa é a grande, assim, o mote do produtor hoje é produzir isso de forma sustentável, sem agressão ao meio ambiente. Pelo contrário, pegar uma área degradada, transformá-la numa área produtiva e ambientalmente ela ainda fazer bem para o meio ambiente. Porque quando você tem uma área verde, de milho, de arroz, de soja, de qualquer outra gramínea que seja, aquilo ali sequestra carbono. Quando você tem uma pastagem degradada, sequestra muito menos. Se você tem uma área ali abandonada, ela sequestra muito menos carbono. Se você tem uma área bastante produtiva, produzindo bastante massa verde, ali é uma usina de sequestro de carbono. Ou seja, faz bem para o meio ambiente. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Passou rápido, né, o tempo? Pois é, esse assunto, se não quiser... Só faltou o cafezinho aqui, né? Só faltou o cafezinho. mas nós tomamos água. Água. O papo de café sem café. Obrigado, deputado, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a vocês e que Deus nos proteja. E você acompanha o Sem Protocolo na programação da TV Assembleia ou pelo streaming, e também no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcasts, ou seja, não tem como ficar de fora. O programa é dirigido por Eric Araújo, a produção da Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo!